A paz do Senhor. Graças a Deus estamos reunidos novamente em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nós estamos estudando a volta de Jesus. Escatologia, né? A escatologia é o estudo das últimas coisas. Então nós estamos vendo que a igreja nos ensina sobre a volta de Jesus, essa volta eminente dele, essa volta pessoal dele no nosso planeta. Né? Onde o reino será definitivamente implantado, não sei se eu posso dizer inaugurado, mas com a volta de Jesus o reino de Deus se fará plenamente presente. Então nós vamos continuar a nossa aula de hoje. Nós estamos com o nosso catecismo da igreja na mão. Já pegue o seu, estou aqui com o meu, né? Catecismo oficial, último ensinamento, né? Catequético da igreja. Então eu quero abrir com você, continuando a nossa aula anterior. É muito importante aqui na Escola da Fé que você siga as aulas na sua sequência. Tanto que no nosso título, aí quando você vê o título a gente coloca, né? Aula 1, aula 2, aula 30, aula 40, 41, 42, né? Então você vai seguindo essa sequência porque ela é uma sequência, uma aula após a outra, né? Muita gente assiste uma aula aleatória, fica meio sem entender. Por quê? Porque ele perdeu a sequência das outras aulas, a noção do raciocínio do que nós estamos falando. Então aqui nós estamos continuando o assunto sobre onde o catecismo nos fala, né, no artigo 7, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, né? Então, no dia do julgamento, muitos estarão vivos ainda. Como? Vamos ver aqui. Por isso estamos estudando, não é? E é maravilhoso estudar, porque quanto mais estudamos, mais aprendemos, né? Mais nos aprofundamos nas coisas do Senhor e nos ensinamentos da igreja também. Então, vamos lá. Parágrafo, então, 672. Então, vamos lá. Então, diz assim: Cristo confirmou antes da sua ascensão que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico, esperado por Israel, que devia trazer a todos os homens segundo os profetas. Então aqui nós já vemos, né? Então, antes da sua ascensão, o próprio Senhor já foi nos falando, né? Que ainda não chegará a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico. Olha o reino no catecismo, lá aí no seu catecismo está com R maiúsculo. É o reino. Quando Cristo veio à Terra, ele veio para instaurar o reino de Deus. E ele mesmo dizia, o reino de Deus já está no meio de vós. Por quê? Porque ele estava aqui. E com a fundação da igreja, com o surgimento da igreja aqui, nós já vimos que a igreja é o reino de Deus já aqui na Terra. Mas ainda ele não está consumado. Por quê? Porque o reino, a igreja está aqui vivendo no meio de uma sociedade paganizada, não é? Mas acontecerá essa volta de Jesus, e com a volta de Jesus, o reino será instaurado em toda a terra, em todas as sociedades, em todos os governos. Tudo mudará com a volta de Jesus. E eu e a igreja esperamos ansiosamente, desesperadamente a volta de Jesus, não é? Isso é uma alegria para nós. Quando Jesus vier, esse mundo será transformado. Vamos continuar estudando para ver o que a igreja nos ensina sobre tudo isso, né? Então vou repetir. Cristo afirmou antes da sua ascensão que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico, esperado por Israel, que devia trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Meu irmão, isso não é utopia. Com a volta de Jesus, com a instauração do reino de Deus, nós viveremos numa sociedade justa, onde reinará a justiça, o amor e a paz. Você já imaginou? Né? Viveremos na justiça, no amor e na paz. E fala a verdade, eu e você é o que nós ansiamos. É o que nós ansiamos, né? O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. Olha, Espírito com E maiúsculo. Então nós estamos no tempo do Espírito, da ação do Espírito Santo.
e do testemunho, do nosso testemunho. Então, eu, você, a igreja e o Espírito Santo, né, estamos agora trabalhando para a salvação das almas, para trazer ao reino de Deus almas, vidas que participarão desse reino, não é? Todos aqueles que se entregarem ao senhorio de Jesus. Mas é também um tempo ainda marcado pela tristeza. Olha, porque nós vivemos num mundo de tristeza, né? Porque ainda no mundo não reina a paz, o amor e a justiça. Então nós vivemos ainda num tempo marcado pela tristeza e pela provação do mal. Olha, mal com L maiúsculo aí. Desculpa, mal com L, quer dizer, do maligno. O maligno nos prova. Nós passamos por muitas provações por causa dele, do maligno, da ação maligna, que não poupa a igreja. Então essa ação do mal não poupa a igreja. Não é porque eu e você somos filhos de Deus, né, que nós somos poupados, não somos, né? Isso está de acordo com o que Coríntios, no 1 Coríntios 11:36 nos fala, que a igreja é provada pelo poder do mal, né? E inaugura os combates dos últimos tempos, né? Então nós estamos no combate dos últimos tempos. É um tempo de expectativa e de vigília. Por isso que eu falo, eu e a igreja estamos esperando a vinda de Jesus, mas estamos esperando em estado de vigília. É bem claro o que o catecismo vem nos falar, o que a igreja vem nos ensinar, né? Então, eu gostaria de ler um pouquinho com vocês na Bíblia agora, este tempo de expectativa e de vigília, né? Pega a sua Bíblia, eu estou pegando a minha aqui. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 25. Olha o que Mateus capítulo 25 vem nos falar. Nós vamos ver uma parábola. Jesus contando uma parábola, e as parábolas, claro, são histórias, mas histórias para que nós entendamos o que Deus quer nos ensinar. Né? E Jesus, como Deus, como porta-voz de Deus, como reino de Deus aqui, ele nos falando e nos explicando tudo que nós precisamos entender. Se há coisas que você ainda não compreende, como eu também, você sabe que essa escola da fé aqui saiu das minhas dúvidas também, não é? Eu tinha dúvidas sobre tudo isso, tudo que eu já ensinei até hoje, eram as minhas dúvidas. Né? Porque como nas aulas passadas, na primeira aula de Cristologia, eu falei assim, o quanto tanta gente fala de Jesus, todas as religiões falam de Jesus, para cada uma das religiões Jesus é uma coisa, uma pessoa, uma personalidade, um ente, né? Não, para nós católicos, filhos de Deus, filhos da igreja, não é? Nós precisamos, sabe o que? Eu e você, nos encontrarmos com Jesus pessoalmente. Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos sabia tudo, ele sabia a Bíblia da época, né, de Gênesis a Malaquias, sabia tudo, mas não conhecia Deus. Não adianta você também saber tudo de Jesus e não conhecer Jesus, não é? Então, quando você tem um encontro pessoal com Jesus, quando você faz o que Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito, das águas batismais, mas do Espírito, da ação do Espírito Santo, da força do Espírito Santo. E no batismo, quando o pecado original nos é tirado, nós recebemos a graça santificante. Então eu e você, meu irmão, você precisa usar da graça que Deus derramou sobre você. Você é batizado, o batismo nos faz reis, profetas e sacerdotes do Altíssimo. É a graça de Deus. Então não adianta você querer entender Jesus e tudo que eu estou ensinando aqui só com a cabeça. Eu já deixei isso tão claro que a igreja caminha num espírito de revelação. Nós somos uma igreja que é do sobrenatural. É sobrenatural. Ela ultrapassa as coisas naturais. Cristo ultrapassa tudo que é natural, não é? Andou nas águas, ressuscitou mortos, curou leprosos, cegos, coxos, nos trouxe o evangelho, nos deu um novo ensinamento. Você precisa entender Jesus com a graça de Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, não é? E claro, com todo o teu entendimento, por isso que estamos estudando. Mas você não pode ficar só no estudando, você tem que estar entendendo as coisas com o coração,
com todo o teu coração, de toda a tua alma. Amém? Então aqui nessa parábola, Jesus está falando com os filhos de Deus, com a igreja, para que nós entendêssemos o que Ele quer nos mostrar através dessa palavra. Então vamos lá. Mateus 25, diz assim: então, o reino dos céus, olha Jesus falando, né, que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 entre elas eram insensatas, meia boca, entendeu? Esses católicos mais assim, morno, né? Então 5 eram insensatas e 5 prudentes. Prudentes, né? Os fiéis católicos, os que estão buscando o Senhor porque o amam, né? As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Ponto. Vamos entender aqui. Porque o Senhor está contando uma parábola de noivas, de noivo. Porque nós teremos que nos remeter lá naquela época como eram celebrados os casamentos, né, na religião judaica. Quando uma pessoa, um homem e uma mulher já se desposavam, quando eles se tornavam noivos, eles já estavam praticamente casados. O que consumaria o casamento, é claro, seria a cerimônia religiosa e depois o ato sexual que consumaria toda essa aliança entre os dois. Mas, como era feito? A noiva ficava em casa com as amigas preparando todo o enxoval e o noivo com os seus amigos iam preparar a casa, né? A roupa do casamento, a casa onde eles iriam morar depois, e ficava estabelecido mais ou menos a data em que o noivo viria. E quando já estaria tudo pronto, o noivo mandava avisar para a noiva: olha, manda avisar ela que eu estou indo, que a casa está pronta. E aí se marcava toda a cerimônia, não é? E aqui não se sabia direito a hora que o noivo viria, mas a noiva estaria preparada. Então Jesus estava dizendo a mesma coisa. A virgem prudente, a noiva prudente, estava se preparando para o casamento. E aquela que é imprudente, vai demorar até essa casa ficar pronta, não sei o que lá, né? Então aqui, Jesus compara o casamento ao reino dos céus. Ele dizendo, né, bem claro aqui: então o reino dos céus será semelhante, né, a 10 virgens. E você sabe o que é virgem? Uma alma esponsal. Você tem esse desejo de ser todo de Jesus, né? Para nós homens, a gente fala assim, mas a gente tem que se colocar num âmbito não sexual, mas num âmbito de criatura, né, de Deus. Então, o Senhor nos quer virgens, com um coração puro, com uma alma purificada. E quem vai fazer isso? A graça de Deus, pelo sangue de Jesus, nos perdoa. Entra a ação do Espírito Santo. Então nós estamos nos preparando, porque o noivo vai vir. Então olha o que vai acontecer. Então estamos todos nos preparando. Versículo 5. Atrasando, um pouquinho antes, né? Então diz assim no versículo 3. As insensatas não pegaram as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levavam vasos de azeite com suas lâmpadas. Qual é esse vaso de azeite, né? Porque a lâmpada naquela época era como uma lamparina que precisava do azeite para permanecer acesa. Se esta lâmpada é a nossa alma, nós precisamos manter as nossas almas acesas com azeite, com o óleo do Espírito Santo. Então eu preciso todos os dias me encher do Espírito Santo, estar com os sacramentos em ordem. Quanto tempo faz que você não se confessa? Quanto tempo faz que você não vai na Eucaristia? Ou quanto tempo faz que você participa do santo sacrifício da missa de qualquer maneira? Chega atrasado, vai com qualquer roupa, não é? Aí entra o verão, né? Aquelas roupas escandalosas dentro da igreja. Como é que você está se preparando? Qual é a tua prudência de ser de Deus? Você ama a casa do Senhor? Você ama a Santa Missa? Você quer estar cheio do Espírito Santo?
não é? Então as prudentes estão se preparando, se enchendo do Espírito Santo, não é? E aqui diz mais: atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Quando foi aí pela meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo vem aí, saia ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Tá vendo? As pessoas que são, sabe, esses católicos meia boca, quando vêm os problemas e eles não estão preparados. Claro que ninguém está preparado, acho que direito, mas nós que estamos buscando o Senhor, quando um problema, uma dificuldade nos alcança, nos assola, você tem, sabe, você tem azeite para pôr na lâmpada. Mas se a sua lâmpada está vazia, se o seu coração está vazio, como é que os problemas te pegam? Todo vazio, todo vazio. Você não pode estar assim, meu irmão. Você não pode estar assim, minha irmã, né? Então as prudentes responderam: de modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E aí elas foram comprar. Mas enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou. O noivo chegou para o casamento. E as que estavam prontas entraram com ele para o banquete das núpcias. E fechou-se a porta. Fechou a porta. Finalmente chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Por isso que o catecismo nos falou que estamos esperando, né, a volta de Jesus. Que este é um tempo de expectativa e de vigília. Jesus está voltando. E ele diz: vou pegar metade da igreja dormindo. Os que estiverem prontos virão para o reino. E os que não estiverem prontos, o que a parábola diz aqui? Em verdade vos digo, né? E fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Né? Eu não quero ouvir isso de Jesus. Você quer? Nossa, Luiz, como você é dramático. Eu não sou dramático, porque isso vai acontecer. A igreja não pode mentir para você. Eu, como um pobre, pequeno porta-voz aqui da igreja, né? Não posso mentir para você. Se prepara, meu irmão. Se prepara, minha irmã. Porque Jesus está voltando. E Ele tem uma imensa alegria de te receber no reino dEle. Um reino onde reinará justiça, paz e amor. Tudo que você está fazendo pela santificação da tua alma, pela salvação da tua alma e da alma de tantos outros, nada fica esquecido diante de Deus. O Senhor está vendo todos os seus sacrifícios por Ele. O Senhor está vendo todos os atos de santificação da sua vida. Você acha que algo passa despercebido do Senhor? Não passa não, viu? Porque o Senhor te ama. Por isso que o Senhor te chama. Por isso que o Senhor te incentiva. Vem, meu filho, seja prudente, vigie. Amém? Nós vamos ficando por aqui hoje. Aí, na nossa próxima aula, nós vamos pegar o catecismo da igreja, que vai nos explicar essa parábola das 10 virgens, tá bom? Vai ser muito bacana nós vermos como a igreja nos ensina tudo isso, tá bom? Então, muito obrigado. Fique com Deus, se inscreva no nosso canal, toque nesse ícone do sininho, porque toda vez que chegar uma aula nova, você recebe a notificação, tá bom? Muito obrigado. Meu irmão, confie em Deus, confia, vigia e espere ansiosamente a volta de Jesus. Amém? Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.